Dessa vez, estamos em um novo local, o Salão de Suprimentos de Artes Marciais, um local responsável por gerenciar suprimentos para artistas marciais, o que faz dele um local obrigatório para se passar antes de uma caçada. Nesse local, também podem ser efetuadas trocas de informações e material de monstros, e, para a maioria, é onde as missões são aceitas. Nosso protagonista andava pelos corredores do que parecia ser uma área comercial, e ele pensava que, caso ele queira ir para a zona selvagem para treinar, ele deve preparar pílulas medicinais, equipamentos e suprimentos para a sobrevivência, e ele tem a ideia de comprar logo tudo de uma vez em uma mesma loja. Ele para em frente a uma loja, a Casa de Jade, a qual ele conhece como sendo de uma propriedade de uma famosa aliança empresarial. Por estar parado na porta, uma recepcionista o cumprimenta e pergunta como pode ajudá-lo. Nosso protagonista diz que está indo para a zona selvagem e que gostaria de alguns itens essenciais, pedindo por recomendações. A atendente diz que ele veio ao lugar certo, pois em sua loja eles possuem um kit completo de sobrevivência na selva, que vai desde primeiros socorros a todos os tipos de itens para sobrevivência, e quase todos têm um conjunto que vende muito bem. Enquanto nosso protagonista pegava sua carteira para pagar, ele pergunta quanto custa. O kit de luxo custa 600 pedras yuan, e a recepcionista pensava que ele deve ser um jovem bem rico por um artista marcial muito forte. Mais ao longe, uma comoção estava se formando, e então vemos que uma garotinha está segurando um artista marcial que passava por ali. O homem dizia que não podia ajudar, pois sua missão era muito difícil e que ela deveria procurar por outra pessoa. A garota insiste, dizendo que dará tanto o ovo da criatura quanto as pedras mágicas, mas parece que mesmo com essa proposta não surtiu muito efeito sobre a decisão do homem, que logo se retirou dizendo que não podia. As pessoas em volta parecem ter conhecimento sobre a história da garota. Ela aparentemente perdeu os pais quando nova, e agora sua mãe adotiva está à beira da morte. O único antídoto para essa doença parece ser o coração de uma python de 2 cabeças, uma besta de nível 2, que nosso protagonista também está atrás. Mas parece que, pela dificuldade da missão, ninguém se atreveu a aceitar seu pedido de socorro. Nosso protagonista pensa que, com suas habilidades atuais, matar uma besta média de nível 2 não é uma tarefa impossível. Ele se lembra que o habitat da cobra é na montanha do Shu, que é seu destino atual, e vendo o estado lamentável da garotinha, ele decide ajudá-la. Ele se aproxima da criança chorosa e pergunta se sua missão ainda está disponível. A garota, com lágrimas nos olhos, diz que ainda está e pergunta se ele aceita sua missão. Nosso protagonista carinhosamente lhe dá a mão e acaricia sua cabeça, dizendo que aceitará. O que faz a garotinha agradecê-lo sinceramente enquanto chora, e nosso protagonista diz a ela para ir para casa e esperar as boas notícias. Ao aceitar a missão da menina, muitas pessoas começaram a comentar sobre o nosso protagonista ter aceitado uma missão complicada como aquela. Mais ao fundo da multidão estava uma bela moça e uma velha. A velha pergunta à sua senhorita se deveria parar aquele jovem, mas a moça diz que uma vez que a missão foi aceita não há necessidade delas intervirem. A velha diz que nosso protagonista possui um coração bom, pois a missão obviamente não vale a pena, mas ele mesmo assim já a aceitou, o que é raro nesta época. Isso faz a linda waifu de cabelos verdes corar e concordar com a velhinha. Após 2 dias, nosso protagonista já estava na zona selvagem da montanha da Shu, e é explicado que, dentro de 20 milhas da cidade Luoyang, ainda é uma área relativamente segura. Isso faz ela ser frequentemente usada para testar jovens estagiários da base. Já a zona selvagem real mais próxima à cidade Luoyang, com certeza, é a montanha da Shu, que fica a 100 km da cidade, fazendo deste um ótimo lugar para artistas marciais da base Luoyang solidificarem seu cultivo e caça. Explorando a área, nosso protagonista se depara com um monstro nível 2, os louva-a-Deus de ferro, e graças a passar meio dia lutando contra dezenas deles, os resultados já eram perceptíveis. Agora, com sua bênção do talento trovão, ele poderia atingir 50.000 Jin de força. Pois nesse meio tempo de luta contra as criaturas, ele se focou em tomar o sangue de besta feroz,
materiais celestiais e tesouros, e graças a isso, seu poder foi se polindo aos poucos e se solidificando. Enquanto ele lutava, um dos louva-a-Deus de ferro estava prestes a ser acertado pelas costas. Mas então, isso ele estava pensando em suas habilidades de lâmina de quebra, que entraram no nível 2, e os passos fantasma que estão prestes a romper. O louva-a-Deus acerta seu golpe, mas para seu azar, aquilo nada mais era do que uma imagem residual, pois nosso protagonista já estava atrás dele para dar o golpe final. A cena corta, e voltamos para a Academia Luyan. De frente para a entrada, os alunos discutiam que hoje seria o dia do anúncio dos testes gerais da academia. À frente de todos aparece o reitor Shenjin, um grão-mestre das artes marciais. Ele pede a todos que fiquem quietos e diz aos alunos que dessa vez a competição de caça estudantil será diferente do habitual. Pois esse ano a base Luyan unirá forças com a base Shenfen para realizar um teste conjunto, sendo não só um teste para a Academia Luyan mas também para a Academia de Shenfen. A notícia choca a todos presentes, pois esse será um grande teste, já que ambas as bases estarão juntas, e isso fará as recompensas serem maiores, mas também a dificuldade aumentará muito. O reitor diz que entende o alvoroço deles e diz que dessa vez o teste será feito nos arredores da montanha da Shu, o que o torna perigoso. No entanto, para esse teste, é permitido formar equipes ou até mesmo desistir do teste. Para esse teste perigoso, as recompensas oferecidas por ambas as bases são generosas. Todas as 10 melhores equipes ou indivíduos receberão prêmios, o que inclui bolsas de armazenamento, técnicas de artes marciais, sangue de bestas e pedras primordiais. Com a promessa de tais itens, a classe avançada já estava ansiosa, pois eles queriam os itens, mas sabiam que nas redondezas da montanha da Shu existem bestas de nível 3 a 4, o que torna isso um verdadeiro desafio. Dentre eles estava nossa waifu, Shen Shimi, que estava preocupada com Shumon, mas aliviada de que ele não estava ali, pois essa prova perigosa não é adequada para ele. Ela diz que há 3 dias conseguiu entrar com sucesso no reino de artista marcial, com sua força mudando drasticamente, e dessa vez ela está confiante de ficar entre os 10 primeiros do teste e matar a Piton para obter seu coração e salvar seu amado Shumon. Mais ao longe, uma comoção se iniciou, onde pessoas entraram em uma discussão, pois estava tendo um empurra-empurra sem fim. O causador da confusão é Shu Guan, o orgulho da Academia Shenfen. Ele diz que a Academia Luyan está ficando cada vez mais deserta, e não há ninguém que possa lutar, pois quando souberam da montanha da Shu, ficaram todos assustados. Ao lado dele havia 2 outros alunos que estavam jogando lenha na fogueira ao dizer que Shu Guan era o talento de sua academia, possuindo um talento de sabre de alto nível e sendo um artista marcial nível intermediário, e que é uma vergonha para o lixo da base Luyan conhecê-lo. As pessoas da base Luyan mostraram seu descontentamento com eles por se atreverem a subestimar sua academia, e que quando o teste acabasse, eles iriam arrancar essas palavras de suas bocas. Shu Guan de repente lança um ataque surpresa contra os estudantes da Luyan, e nossa linda waifu apareceu no último segundo para salvá-los, dizendo que lutas particulares são proibidas na academia. Shu Guan provocando, diz que não esperava encontrar uma garota tão bonita num lugar tão pequeno como a base Luyan. Um dos instrutores próximos intervém e manda que parem com isso, pois estão prontos para sair, o que encerra a confusão entre os dois. Mas antes de ir embora, Shu Guan diz ameaçadoramente a Shen Shimi que haverá na montanha da Shu. 3 dias depois, estamos de volta à montanha da Shu, onde podemos ouvir rugidos de criaturas que ecoam por toda parte. Chegando próximo aos sons, vemos nosso protagonista completamente cercado por criaturas de todos os tipos, pronto para atacar a qualquer momento. Com um frasco nas mãos, ele diz que o som de antes é do tigre e do leopardo relâmpago, que agora continuam a rugir de dentro de seu corpo, o que pode significar um sinal de avanço. Enquanto bebia o conteúdo do frasco, ele pensa que, após ter demonstrado fraqueza, essas criaturas se prepararam para atacar novamente. Com os olhos cerrados, ele diz que agora que ultrapassou a barreira do reino de artista marcial, ele sente uma onda de poder percorrer todo o seu corpo, um poder do qual ele não consegue se livrar.
Portanto, ele manda que todos aqueles monstros venham para cima de novo, e tão rápido quanto um raio, ele corta todas as criaturas à sua frente. Isso logo em seguida ocasiona um grande raio que ilumina os arredores como um farol. Quando a poeira baixou, tudo o que se podia ver eram corpos de monstros carbonizados pelos raios. Nas mãos de nosso protagonista escorria um líquido verde estranho, o que ele chamou de impurezas, que acabaram de ser expelidas de seu corpo. Isso faz ele elogiar o revestimento de Medula Ingen, que faz jus à sua reputação. O sistema avisa que a força básica do hospedeiro atingiu 17.710 DIN. Com os aprimoramentos de atributo Trovão e Vento, a força aprimorada se torna 71.235. Nosso protagonista, Shumon, parecia estar feliz por finalmente ter conseguido ultrapassar o limite de 10.000 DIN de força básica. Agora ele é um artista marcial que possui os atributos do Trovão e Vento sobrepostos, e com isso, ele é capaz até de enfrentar artistas marciais de nível médio. E agora ele não precisa mais ter medo de Zhou Shen. Com isso, ele já quase pode voltar, mas antes disso, ele tem algo a resolver. Originalmente, ele vasculhou o habitat da Piton enquanto praticava, mas o que ele não esperava era encontrá-la antes de chegar lá. Enquanto saca sua espada, ele percebe que ela deve ter sido atraída pelo brilho do raio de mais cedo, e agora em sua frente está a grande besta feroz média de nível 2, a Piton de 2 cabeças. Preparado para o confronto, nosso protagonista percebe algo estranho na Piton, pois com uma aura dessas, ela com certeza é uma besta avançada de nível 2, comparável até mesmo com um artista marcial de nível avançado. A grande criatura não dá muito tempo para que Shumo possa pensar e lança uma rajada de rochas nele, o que o faz desviar. Mas graças a isso, a outra cabeça pode atacá-lo enquanto estava no ar. Ele se esquiva ao pegar apoio na cabeça da Piton e dando um mortal para trás, mas ao se jogar naquela direção, uma nuvem de veneno o aguardava, o gás era expelido pela outra cabeça, um gás que paralisa o corpo de quem é atingido. Shumo não perde tempo e já vai logo ativando seu atributo do vento junto aos passos fantasma para desviar do gás, e em meio à sua fuga, ele percebe que as duas cabeças da cobra estão em perfeita sintonia, pois a cada ataque ele é direcionado para uma das cabeças, e ele não pode mais deixar que isso aconteça. Enquanto pensava, uma das cabeças o atacou, mas para sua sorte só destruiu sua camiseta. Graças a esse susto, ele foi forçado a pegar uma boa distância da cobra. Enquanto foge, ele diz que não conseguiria ir mais rápido que isso, e que, caso essa luta se estenda, ele irá exaurir sua força física e não conseguirá mais se esconder. Então, para que isso não ocorra, ele decide reunir sua força em sua perna para poder usar o avanço de nível 2 dos passos fantasma e atacá-la. Com seu plano em mente, ele percebe a grande boca se aproximar dele, mas a cobra idiota ataca a imagem residual, acertando a cara com força no chão. Ela se vira furiosa e, enquanto isso, nosso protagonista pergunta o que ela está procurando, e no momento seguinte, um feixe de luz passa arrancando uma das cabeças, e nosso protagonista grita com toda a força: "Estou aqui!" A cabeça restante dá um forte rugido de dor para o alto, e em seguida começa a expelir um veneno verde para todos os lados. Enquanto o veneno vinha em sua direção, nosso protagonista pensava que estava certo em concentrar sua energia para avançar o segundo nível dos passos fantasmas, pois com isso sua velocidade dobrou, o que fez com que a Piton não conseguisse acompanhar seus movimentos. Rindo, ele diz que agora é quase como se ele fosse invisível para a cobra, e graças a isso, ele não tem problemas para desviar dos ataques de veneno. Avançando em direção à cabeça da criatura, ele está pronto para acabar com essa luta em um golpe, e rapidamente ele dá o último golpe, finalizando a criatura de uma vez. O corpo da cobra cai enquanto nosso protagonista lentamente aterrissa no chão, e então ele suspira pesadamente, pois essa criatura realmente o assustou, e ele diz que felizmente os passos fantasma chegaram ao nível 2 durante a batalha, senão seria realmente problemático lidar com a Piton de 2 cabeças. Jogando sua sacola de subespaço, ele diz que o item necessário para a missão da garotinha é o coração, então ele ficará com o resto. A vesícula biliar da Piton tem um bom efeito para o corpo,
E também ele pode coletar 20 frascos de sangue de besta, juntamente com o couro de Piton que pode ser usado para criar bons equipamentos de proteção. Com um sorriso malicioso, ele diz que valeu a pena toda essa luta, pois uma besta feroz avançada de nível 2 vale 100 bestas inferiores de nível 2. Ele se vira e percebe que está quase na hora de voltar, e após alcançar o reino de artista marcial, ele precisa voltar ao pavilhão para obter técnicas mais adequadas. E enquanto estava perdido em seus pensamentos, uma voz feminina gritava por socorro. A garota corria de 2 lobos que a estavam perseguindo incansavelmente, até que nosso protagonista, rápido como o vento, passa por ela em direção aos monstros, o que faz a jovem olhar rapidamente para a direção em que ele foi, e ao se virar, ela percebe que seus perseguidores já haviam se tornado picadinho. A garota em choque pergunta se ele é o noivo da Shen Shivei, Shumo. Nosso protagonista também a reconhece e pergunta o que ela está fazendo ali, e por algum motivo, aquelas palavras a fizeram se lembrar de algo. Ela se lembra que eles encontraram com o Rei Lobo do Vento Perseguidor e um também Shuguan. Ela diz ao nosso protagonista que Shen Shivei está em perigo e que ele precisa ir salvá-la. Ele pega a mão da menina e pergunta que história é essa e o que aconteceu com Shen Shivei. A garota assustada olhava fixamente para Shumo, enquanto se perguntava se esse homem na sua frente era o mesmo cara protegido com Shen Shivei. Ela lembra que ele não era capaz de cultivar, mas de alguma forma, ele matou 2 bestas de nível 2, cuja força equivale a um artista marcial. Percebendo o clima estranho, nosso protagonista larga as mãos da garota e pergunta se ela está bem e o que aconteceu com sua Shen Shivei. A garota começa a explicação que dessa vez a competição da academia foi mudada para uma competição com as 2 cidades, e seria feita aqui na montanha do Shu. Shen Shivei estava junto a ela e enquanto elas coletavam algumas ervas, elas foram atacadas por lobos do vento perseguidor. Elas conseguiram escapar, mas em meio à sua fuga, elas se depararam com o grupo de Shuguan e seus homens. Nosso protagonista se perguntava sobre a base Shenfen e esse tal Shuguan, mas a garota explica que Shen Shivei ficou para trás para segurar os inimigos enquanto pediu a ela que encontrasse mais estudantes de sua classe para pedir por ajuda. Mas antes dela sair, Shen Shivei já estava ferida. Chorando, ela pede a Shumo que a salve e informa que eles estão a 10 milhas a sudoeste. Nosso protagonista joga um frasco para ela e diz que com certeza o fará, e pede que ela descanse um pouco e, logo em seguida, vá procurar pelos outros colegas de classe. E antes que ela perceba, nosso protagonista ativa sua bênção do vento e sai a toda velocidade. Ela olhava surpresa para ele e se perguntava o que estava acontecendo. Ela estava tão desesperada quando encontrou os lobos e o grupo de Shuguan, mas depois de encontrar Shumon, ela se sentiu muito aliviada, e então ela diz que, se for ele, sua amiga Shen Shivei poderá ser salva. A cena se volta para um campo de batalha, onde vários comparsas de Shuguan estavam no chão desacordados, e nossa waifu encarava com raiva. Após a longa batalha com os comparsas de Shuguan, Shen Shivei já demonstrava estar cansada e ofegante. Shuguan, convencido, chama por Shen Shivei e diz que avisou antes que na base Luyan só tem perdedores, e fala que ela é bem forte por ter derrubado vários de seus homens. Então, pergunta se ela não quer segui-lo para ter um futuro mais brilhante. Nossa linda waifu recusa a proposta dele e se prepara para lutar, e diz que ele é apenas um covarde que tira vantagem dos outros, e pergunta que tipo de pessoa orgulhosa usaria o poder das bestas ferozes para fazer um ataque furtivo. Em seguida, Shuguan ri alto, pois no final das contas, ela acabou descobrindo tudo, e já muito irritada, Shen Shivei parte para dar um soco direto em sua cara. Mas Shuguan não é tão idiota de ficar parado e, com um olhar irritado, diz que ela é muito teimosa. Seus golpes se chocam no ar, produzindo faíscas que voam para todos os lados, e Shu, com sua espada em mão, diz que vai mostrar para ela a diferença de poder entre eles. E então, um poderoso golpe é desferido contra Shivei, a fazendo vomitar sangue. Com o impacto, seu corpo que já estava cansado é facilmente arremessado para longe. Após o impacto, Shivei estava no chão toda acabada, tentando se levantar com muita dificuldade.
Shu Guan diz para ela olhar o quão fraca ela está agora, e diz que realmente sente pena dela e dá mais uma chance, ou ela está com ele ou contra ele. Shen Shivei olhava com muita raiva para ele enquanto se mantinha em silêncio. Vendo a recusa de Shivei, Shu Guan conta que desde que despertou seu talento avançado para sabres e pegou o melhor lugar da academia, ninguém foi capaz de o recusar, e diz que se ela não o quiser seguir, ele não a forçará, mas como último desejo, ele a enviará para seu destino. Nossa waifu olhava assustada para aquele monstro à sua frente, e esperando por seu inevitável fim, ela fechou seus olhos. E quando o ataque de Shu Guan estava prestes a acertar Shivei, nosso protagonista chegou, e envolto por raios, ele mandou que Shu Guan parasse, enquanto sua lâmina estava para o acertar. Vendo nosso protagonista, Shu Guan parou seu ataque rapidamente, mas com o impulso e empurrando com força para trás devido ao impacto do golpe, ele finca seu sabre no chão para desacelerar antes que bata nas árvores ao redor. Ele via o sangue em suas mãos, resultado de tentar defender um ataque carregado de nosso protagonista, e ele estava assustado com tamanho poder e velocidade. Ele grita dizendo que é um artista marcial de estágio médio, e se perguntava como alguém pode suprimi-lo e desde quando alguém tão poderoso surgiu da base Luian. Shumo, naquele momento, estava enfurecido, e seu poder dos raios tomou a forma de um grande dragão. Com um tom sério, ele disse que o ruivo fala demais. Nossa waifu, que estava meio desacordada, reconhece a voz que lhe parecia familiar, e ao olhar para frente, nosso protagonista estava protegendo como uma muralha intransponível. Shu Guan partiu para um ataque usando todo o seu poder, invocando cacos de gelo e usando seu talento do sabre, dizendo que mataria Shumo. Nosso protagonista analisava os talentos de sabre e gelo de alto nível, um usuário de atributos duplos, mas quando estava prestes a se esquivar usando passos fantasma, ele se lembra de que Shivei estava atrás dele, o que o impossibilitava de se esquivar. Então, ele teria que defender. Usando seus cortes de ar, ele contra-ataca a habilidade de Shu Guan, e então vemos uma batalha entre habilidades de vento e gelo que resultam em vários cristais de gelo sendo dispersos. E, para o azar de nossa waifu, um desses a acertou diretamente na cabeça, a fazendo cair inconsciente, o que preocupou o nosso protagonista. Enfurecido, ele prepara um ataque ainda mais poderoso que o anterior e diz para que o desgraçado ruivo morra. Com a colisão das espadas, vemos claramente que nosso protagonista está com a vantagem e Shu Guan está com dificuldades para se manter. O ruivo arrogante se pergunta o que diabos estava acontecendo, pois obviamente nosso protagonista não é um artista marcial avançado, então como isso é possível? Como ele possui uma força para o suprimir, e sem poder se esquivar do ataque? Shu Guan é transformado em picadinho, e nosso protagonista diz que é um absurdo, pois com a ajuda do sistema de coleta, os talentos são somados à sua força básica, tornando tudo possível. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se curtiram, peço a todos que deixem seu like e compartilhem para me ajudar a trazer ainda mais vídeos no futuro. E comentem aqui embaixo uma manhua que vocês querem para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!